Mais um Tokudok no ar, um tema muito pedido, Spectraman. As ordens! E eu tô gravando esse vídeo em 2021, então o Spectraman comemora nesse ano 50 anos, então nada melhor do que fazer um vídeo. Aliás, eu estou refazendo, esse é um vídeo que eu já tinha feito lá no comecinho, acho que foi o terceiro ou quarto vídeo do canal, faz bastante tempo, estou refazendo, aquele já não existe mais há bastante tempo. Então tá aqui atendendo a pedidos Spectraman. E eu já começo explicando uma coisa aqui, pode ser Spectraman ou Spectorman, porque lá no Japão ele era chamado Spectorman com O, apesar de escrever Spectroman, se fala Spectorman, e nos Estados Unidos e para todo mundo foi apresentado como Spectraman com E. Dá para chamar das duas maneiras de boaça, que a gente conheceu aqui com Spectraman com E, porque foi a versão brasileira, dublada, que veio dos Estados Unidos. Nós não recebemos o material diretamente do Japão, como muitas outras séries vistas no Brasil. Então esse já é o primeiro comentário para abrir. Pode ser Spectraman ou Spectraman. Apesar de que soa bastante parecido, né? A série não pertence a nenhuma franquia e não faz parte da família Ultra, mas surgiu logo após o sucesso do primeiro Ultraman e do Ultra Seven. É no mesmo ano que foi lançado, inclusive, o regresso de Ultraman. Foi exibido originalmente lá no Japão em 2 de janeiro de 1971, rolou a estreia e teve 63 episódios. A série passou no Brasil, transmitida pelo SBT, na época chamado de TVS, começou no dia 9 de setembro de 1980. Meses depois, lá em janeiro de 1981, também estreou na Record. Daí ela ficou passando em Record e TVS meio que ao mesmo tempo, até o senhor Silvio Santos comprar um canal para chamar de seu, batizou de TVS e aí ela foi transmitida só ali. E ficou fixa na TVS até 1991, depois de várias reprises. Foram 10 anos no ar, alguns momentos fora, claro, até ela realmente ficar fora do ar em definitivo. Até hoje. A série foi e voltou da grade, até teve um novo respiro quando o Jaspion e Changeman começaram a passar lá na Manchete em 88, quando foi pro programa da Mara Maravilha, o Spectraman. Por isso que a gente não encontra imagens com alta qualidade do Spectraman por aí. Principalmente o material brasileiro, muita coisa foi gravada na TV da época, o áudio ou vídeo. Então a gente não tem acesso a essas imagens em HD. Por isso que você vai ver esse vídeo com uma imagem bem mais ou menos, que é o material que existe do Spectraman. Se alguém achar em Super HD ou a qualidade muito boa, pode mandar pra cá que eu fico felizaço. E a produtora, a dona responsável por essa série é a Pioneer Productions, ou P-Productions, ou P-Pro, como eles falavam lá, que também era dona de outras séries transmitidas no Brasil, como Vingadores no Espaço, o Lion Man Laranja, Fun Lion Maru, ou também o Kaiketsu Lion Maru, que é o Lion Man branco. Teve muitas outras séries produzidas, mas essas 3 também passaram no Brasil, então 4 no total dessa produtora transmitidas no Brasil. Vamos falar da história. Você lembra o cientista Dr. Gore, que foi expulso do planeta natal dele, dado como cientista louco, vagava pelo universo em uma nave espacial com seu auxiliar, o Caras, quando ele avista a Terra e percebe que os humanos estão ali maltratando o planeta, entre aspas, né, com a poluição. E ele vê na poluição um meio de punir as pessoas, criando monstros para dominar aquele planeta e cuidar dele como se deve, né, como ele achava que devia ser. Então um ser, enviado dos céus por telepatia, recebe a missão de investigar e cuidar para que o meio ambiente não sofra ameaças, e ele se integra numa força-tarefa e, quando necessário, ele se transforma em Spectraman. Começa então uma batalha entre os seres alienígenas na Terra. De um lado, uma raça de homens macaco que usufruem da poluição para os seus planos de limpar a Terra, entre aspas, e de outro, seres do céu que protegem a natureza, o meio ambiente terrestre, que tem que deter então os planos do símio. Olha esse paradoxo, o Gore está tentando melhorar o planeta através de eliminar a poluição, só que para eliminar a poluição ele tem que eliminar os humanos, então meio que rola um paradoxo, porque o Spectraman quer salvar a Terra, só que manter os humanos. Então por isso que fica essa luta. É um negócio que assim, quem que tá certo nessa história? A gente vê que o Gore tá errado porque ele quer acabar com a humanidade, né? Mas no fim o Spectraman tá atrapalhando o Gore que quer ajudar a Terra. Não é uma loucura? Sobre o herói, Spectraman pode variar o seu tamanho, né? A gente viu ele lutar em tamanho humano, grande ou até super grande, mais grande que o normal. Na própria série é dito que o tamanho dele, gigante, pode variar conforme ele precisa, né? Por exemplo, no episódio 17, Delírios de um Pescador, a primeira parte, quando ele enfrenta uma baleia gigante, conforme a baleia cresce,
ele cresce ainda mais, olha essa cena. E ele tem esse nome porque usa como energia o ataque, né, as cores do espectro solar. No segundo episódio, um apresentador de TV batiza o herói então, chegando a essa conclusão, Spectrum-Man. E por mais que aparente, ele não é humano, é um androide alienígena disfarçado enviado ao nosso planeta por seres chamados os dominantes, que aparecem sempre como essas duas esferas no céu aí, apenas a gente pode ouvir enquanto eles entram em contato por telepatia. Eles são da Nebula 71, que é um asteroide que navega pelo universo ali com a missão de proteger os planetas subdesenvolvidos, ou que eles julgam subdesenvolvidos. Mas apesar de sempre aparecer só por áudio, já que eles só se comunicam por telepatia com o herói, eles aparecem em forma física em 2 momentos na série. Você lembra disso? Eles têm um aspecto diferente entre uma aparição e outra. Como são dominantes, não necessariamente pode ser o mesmo personagem, pode ser mais de um personagem. Na primeira eles usaram essa máscara antiga do herói, lá no episódio duplo A Volta do Spectrum-Man, que é o 36 e o 37, dá pra ver eles pela primeira vez. E na segunda o visual tá um pouquinho diferente, mais parecido com Elementman, e apareceu no episódio 55 e 56, chamado Solitário Cavaleiro do Espaço. Nessa missão é importante que haja sigilo da forma real, o porquê que ele está na Terra e todos os compromissos dele, da identidade dele, não pode ser revelada de jeito nenhum. E ele tem como ordem dos superiores dele não ser reconhecido pelos humanos, não se identificar como Spectrum-Man por ordem dos dominantes. Por isso que ele assume a forma humana, que é chamada de Candy, pelo menos na dublagem brasileira. Isso facilita nas investigações e no disfarce dele. E ele se emprega na divisão de pesquisa e controle de poluição, nome grande, né? Que no começo apenas pesquisa e faz controles de poluição. Mais tarde ali, conforme a série vai desenrolando, muda um pouco o foco, a equipe assume uma postura mais ofensiva, adotando o nome de Grupo Anti-Monstros, com armas mais sofisticadas, explosivos, até um novo uniforme. E essa equipe aí teve vários membros, uns fixos, outros não na série. Ó, chefe Kurata, Kato, Wada, Ota, Mini, Chieko, Yumi e Kimi. Esses nomes são da dublagem brasileira, já eu comento sobre isso, tá? Porque esses caras aí têm 3 nomes diferentes, depende da versão que a gente vê, porque tem a versão japonesa, a americana e a brasileira. Eu já vou chegar nessa parte, mas pro fim do vídeo eu falo disso. Para se transformar em Spectrum-Man e poder combater os monstros, ele chama pelos dominantes e avisa as ordens, um clássico, né, quando ele fala as ordens. Spectrum-Man, prepara-te para a transformação imediata e combate o monstro do Dr. Gore. As ordens! No geral, o Spectrum-Man ia contra os monstros na luta corporal, mas derrotava eles também usando armas e ataques. Veja se você lembra de todas aí, você que viu a série. Tem os Shurikens, que são discos de metais ali cortantes, guardados no cinto dele. Tem a Spectre Blades, que são as lâminas do seu antebraço. A Spectre Sword e Shield, que é espada e escudo ali, enviados pela Nebula 71. O Spectre Gun, que é uma espécie de pistola. O Spectre Flash, que é um raio disparado pelas suas mãos, que ele utiliza para destruir o inimigo de vez. Esse raio pode ser usado só uma vez, né? Porque senão o cara cai enfraquecido ali. E como todo bom herói, também pode voar, graças àqueles propulsores que ele tem ali na armadura dele de Cyborg. Falando desses vilões aí, eles são do planeta Epsilon, distante ali do planeta Terra, muito distante, uns 40 mil anos-luz. E lá eles viviam num planeta tipo de homens macacos, que era pacífico, civilizado, com tecnologia, só que sempre focada pro bem deles. Dr. Gore, o cientista que foi escolhido para ser o líder daquele povo, achava que a tecnologia tinha sido desperdiçada em projetos pacíficos demais. Então ele escolheu usar esses poderes para construir armas mortíferas e derrubar o governo central do planeta dele, para assim poder conquistar também aquele planeta e os outros. O plano dele foi descoberto, como punição, ele teve a mente alterada para eliminar sua maldade. Mas um oficial do exército chamado Caras, o parceiro dele, liberta e eles dois fogem numa nave, começam vagando pelo espaço por anos, até que numa tempestade eletromagnética eles conseguem encontrar a Terra, leva eles até a Terra. Chegando no planeta, o Gore descobre que os humanos estão destruindo o planeta com a poluição e ele usa desse artifício, decide tomar o planeta para ele. Ele fala, vocês estão destruindo, deixa que eu cuido. Ele quer ser o senhor do planeta Terra no fim das contas. Tem o Caras, que é outro homem macaco, menos inteligente que o Gore e mais importante também para os planos, né? Ele é o braço direito dele, é o famoso pau para toda obra, sabe? No começo eles mantêm a nave ali como centro de comando, depois eles constroem ali uma nova base no interior de uma montanha. Lá os dispositivos tecnológicos do Gore permitem ele criar
criar seres gigantes para atacar e destruir a cidade, usando como matéria-prima o lixo, gases tóxicos, tudo produzido pela poluição. E os próprios seres humanos poluem, né? Então eles mesmos criam os próprios monstros. E cada episódio, em sua grande maioria duplos, são chamados de prólogo e epílogo. E aparece um monstro ou um ser diferente para criar problemas. Confere aí alguns na tela, vê se sua memória tá boa. Você lembra de todos esses aí que tá passando na tela agora? Quem viu na época, dá para relembrar agorinha, olha eles aí. Um lance interessante de analisar e comentar aqui com vocês é como a série foi sendo mexida e alterada conforme ela foi sendo transmitida. Teve muitas modificações e desde o primeiro até o último capítulo. O Dr. Gore começou como personagem principal. A série é inspirada na obra O Planeta dos Macacos, aquela importante franquia que começou em 1963, tem vários filmes e obras, enfim, alguma coisa você deve ter visto já. É por isso que mesmo com o Gore e o Karas como vilões da série, o foco era neles como personagens principais. Inclusive no começo era ele quem dava o nome para a série que estreou, chamada o Two Engine Gore, algo como Gore e o Homem Macaco Espacial, e a série segue com esse nome até o capítulo 20. Acontece que no episódio 14, o foco do símio muda. A premissa desde o início da série era o Dr. Gore usando a poluição contra os próprios humanos. Passando um pouco mais, já mudou para o Dr. Gore tentando acabar com o Spectrum-Man, já que o Spectrum-Man atrapalhava ele pra caramba. Por isso que a partir do 20º capítulo, a série passou a se chamar O Two Agent Gore vs Spectrum-Man. Tá meio estranho o herói não tá no nome da própria série, né? E o principal de tudo isso era, mercadologicamente falando, os patrocinadores. Porque conforme a série vai evoluindo, vai passando, vai ganhando audiência, patrocinadores vão chegando para a série, que é o que eles querem sempre, né? E obviamente, muitas dessas empresas eram os que realmente causavam de maneira real, aqui na Terra real, a poluição. Então elas começaram a não ver com muitos bons olhos essa crítica à poluição que a série fazia, meio que atacava elas indiretamente. Logo, como isso aqui mantém a série no ar, meio que vamos mexer na série um pouquinho para os patrocinadores ficar tudo aqui, meio que foi isso que aconteceu. E essa decisão afetou também a patrulha da série. O grupo de pesquisas e controle de poluição passou a se chamar Grupo de Auxílio ao Combate de Monstros. E com a chegada do capítulo 40, o nome muda definitivamente para Spectrum-Man. E assim segue até o fim da história, lá no episódio 63. E foi usado esse título oficialmente nas exportações internacionais do programa. E o que chegou no Brasil, inclusive. Tá, e por que trocou de novo? Te falo, influência de Kamen Rider. O primeiro Kamen Rider estreou no Japão no dia 3 de abril de 1971, que é o mesmo ano que começou a passar Spectrum-Man lá, desde janeiro no Japão também. E o primeiro Rider é uma resposta da Toei para Tsuburaya, que ia bem com as séries de Ultraman. Só que eles pensaram, vamos colocar em tamanho humano para facilitar a nossa vida e não ter tanta maquete? E aí a gente ajuda também o povo a se identificar com o herói em tamanho humano. Então a Toei respondeu para Tsuburaya dessa maneira e o Spectrum-Man foi afetado pelo Kamen Rider, por isso que ele também teve várias mudanças na série. A P-Productions estava vendo ali o êxito de Kamen Rider e resolveu dar aquelas mexidas. Então, a partir do 41, do episódio 41 até o 63, que é o finalzinho da série, o nome da série foi trocado e o herói começou a aparecer bastante mais em tamanho humano, igual o Kamen Rider fazia até o fim da série. Inclusive aquele mítico encontro final entre os dois, né, quando o Gore manda aquela frase clássica, né, acontece com a estatura como a nossa de ambos. Meu objetivo é a conquista! E com todas essas mudanças no nome da série, as aberturas também sofreram várias alterações. Além do título, as imagens também eram outras conforme a trama foi desenrolando. E falando em aberturas, a original é essa aí, ó, com essa música. Ouve só um pedacinho, senão o YouTube puxa minha orelha. Diferente daquela que passou no Brasil, que começava com violãozinho, né? Isso porque pra gente não passou a versão japonesa, passou a versão americana, que foi distribuída para vários outros lugares do mundo. Então saiu do Japão, algum empresário americano comprou, transmitiu para todo o resto do mundo que estava interessado. E como eles já distribuíram com o nome real, com o nome final da série, Spectrum-Man, simplesmente isso, é assim que a gente conheceu no Brasil. Não teve todo aquele monte de passagem igual teve no Japão.
foi tudo Spectrum Man do primeiro ao último capítulo. Então a versão que os brasileiros conheceram tinha outra abertura, alguns cortes, muita troca de diálogo, muita cena pesada foi cortada, enfim, nova abertura e encerramento, muita coisa foi mudada da versão original para a versão americana e foi essa que a gente recebeu. Então quando a gente vê um Spectrum Man e vê o outro original, tem muita cena extra que nem foi transmitida no Brasil, não. E a música, claro, classicaça, vocês devem lembrar, né? Quem viu a série lembra muito daquele violãozinho batendo muito legal. A música que serviu de base é uma versão da canção The First Day of Forever, do álbum The Awakening, da banda The Mystic Moods Orchestra, e foi usada a base instrumental e feita uma nova letra e melodia escrita especialmente para essa série. Você sabia que era uma música adaptada de uma banda de verdade? E antes do Spectrum Man ser o Spectrum Man que a gente conheceu, muita coisa aconteceu. Como ideia inicial, foi produzido um programa piloto de 8 minutinhos com um personagem de uniforme diferente do que conhecemos. Lembra que eu falei de um tal de Element Man lá no começo do vídeo? Como ideia inicial, foi produzido um programa de 8 minutinhos com um personagem de uniforme um pouco diferente do que a gente conheceu na série, e nesse teste aí, o herói se chamava Chojin Elementman, com uma roupa vermelha e a máscara aberta. E o vilão principal era apenas o Caras. Elementman seria o herói dos elementos da natureza, podendo assumir o estado sólido, líquido ou gasoso. Doido, né? No mínimo curioso, ia ser interessante ver uma série assim. E depois de algumas alterações e ajustes, é mudado o uniforme do herói para a cor dourada e a máscara cobrindo todo o rosto. Criaram o personagem do Gore e o Caras acabou sendo só o assistente do vilão. Mas olha só, antes disso, em 1967, rolaram duas experimentações que se chamavam Jaguar Man e Leopard Man. Sem esse piloto, não haveria o Element Man. Jaguar Man era um herói com aparência felina, dourado como o Spectrum Man, que herdou os poderes de um outro ser felino de outro planeta para enfrentar monstros. O piloto é curtinho e foi apresentado à TV Fuji, que não curtiu muito o projeto. E na sequência, numa nova tentativa, veio o Leopard Man, que foi criado por uma experiência científica e já tinha ali um aspecto um pouco mais de felino por conta dos pelos, né? Já tinha capa e lembra bem um outro herói que a gente viu na TV brasileira, né? Fala aí. Mas também negado pela aparência, entre aspas, animal do herói. O curioso é que dessas rejeições aí vieram as ideias das séries seguintes produzidas pela P-Production, né? Ou vai falar que esse cara não parece o Lion Man branco ou o laranja, ambos ali vistos no Brasil, né? E o Tiger 7, esse inédito até hoje no Brasil. Eles se parecem muito com essas ideias pós-Spectrum Man. E o inimigo também, já que o Mantor, olha só, era originalmente dos pilotos de Jaguar Man e Leopard Man, que depois foi ser o vilão de Lion Man. Tá vendo? Nunca desistam de primeira tentativa, viu, amiguinhos? Aliás, monstros também foram reutilizados. E com tudo decidido, o Spectrum Man foi meio que feito num prazo meio curto e teve durante os primeiros capítulos da série diferentes máscaras em seu traje ciborgue. Nos dois primeiros episódios a gente vê a máscara tipo A, no terceiro episódio o herói já tá com o tipo B, que tem o capacete ali um pouquinho mais comprido, a ponta mais curvada para trás e o formato do rosto levemente modificado, e a partir do oitavo episódio, já com a máscara definitiva, essa tipo C, ele apresenta ali os visores de duas cores diferentes e a joia na testa um pouquinho mais detalhada. É a mesma coisa que aconteceu com o Ultraman lá em 1966, né? Porque era tudo meio que experimental. O próprio Ultraman também teve várias máscaras, porque o calor ali não aguentava, o dublê não aguentava com o calor, a máscara derretia. Então, como era tudo experimental, isso aconteceu mais de uma vez, eles estavam aprendendo ainda. Por isso que existem as revitalizações todas. Aliás, como é que a gente tem material brasileiro, como é que a gente tem acesso ao material do Spectrum Man, né? Se nunca foi lançado nada oficialmente no Brasil em mídia física, nem com qualidade HD. Sim, nunca teve nada lançado oficialmente em mídia física no Brasil. Oficialmente, não. Tudo que existe hoje, que é facilmente encontrado aí, é graças ao pessoal que gravava da televisão lá naquela época. Quem tinha um videocassete quando passava na TV registrava o material que foi mais para frente digitalizado e é o mesmo material que a gente tem acesso até hoje facilmente aí, encontrando para baixar, você buscar, acha no YouTube, dá um Google que você vai encontrar com toda certeza. Por isso que a qualidade é meio baixa. Mas nem todos os episódios conseguiram ser guardados. Olha só que triste. 3 episódios não são encontrados dublados. São eles o duplo Uma Arma para Spectrum Man, que são os episódios 25 e 26, e a Arena dos Monstros, que é o episódio 27. Você pode buscar por aí esses 3 que você só vai encontrar com legenda. Ninguém gravou o áudio desses aí. Pelo menos até hoje não apareceu. E o sucesso era tanto que em 1986 a editora Block lançou só no Brasil
30 edições em quadrinhos do Spectrum. Como era uma versão não oficial, existiam algumas diferencinhas ali. Entre elas, a cor do personagem, que ficou azul, e o capacete cinza. O nome do personagem principal ficou Kenzo, e o cabelo do Gore era preto e não loiro. E também teve a versão mangá em 9 volumes, produzidas por Souji Uchiyo, criador da série, e Daiji Kazumine, de National Kid, ambos lançados só no Japão. Na dublagem, uma das coisas que é mais comentada é que tem as mesmas vozes do seriado Chaves, né? Fala-se muito até que foi porque foi dublado no SBT. O estúdio responsável se chamava ConArt, que era uma cooperativa coordenada pelo João Ângelo, o dublador, que fazia a voz dos dominantes na série. A ConArt tinha o mesmo pessoal envolvido, só que quem dublou Chaves foi a Maga, que surgiu depois da ConArt. E tem vários nomes que repetiram papéis em outras séries de Tokusatsu também. Por exemplo, o personagem principal foi feito pelo Carlos Seidel, que emprestou sua voz inconfundível para o vilão Gore e também fazia essas chamadas, né, para os próximos capítulos. Mais tarde ele fez o Kojiro em alguns episódios de Gavan, lá de 82, que passou no Brasil em 91, e o Comandante Sawai em Ultraman Tiga de 96. E o Luiz Nunes foi quem ficou a cargo da voz do herói, né, na versão transformada e destransformada. Tem mais dubladores e muito mais vozes, obviamente, que eu vou deixar para um outro vídeo que eu posso fazer em sequência desse aqui, vou depender de vocês. Deixa o like nesse vídeo, por favor, eu preciso entender, é o like que vocês vão falar para mim, Danilo, faz a parte 2 com os dubladores, faz a parte 2 contando quem são as vozes coincidentes com o Chaves ou não. Então, dependo de vocês, é vocês que fazem eu achar que vale a pena fazer não. Comenta aqui embaixo, deixa o like que é o principal. E se você não se inscreveu ainda, tá chegando agora no canal, já se inscreve também, meu. Pega o botão embaixo aqui, compartilhar, manda pra todo mundo que tem que saber mais, que lembra do Spectrum, que quer saber mais sobre essa série classicaça. Eu dependo do feedback sempre, as ordens. E falando da versão japonesa, o ator Koji Uenishi, que tava ali por dentro da roupa do Spectrum e do Caras algumas vezes, ele também deu movimentos a outro herói muito conhecido na época, o chamado Ultra Seven. O Dr. Gore era feito por Toya Takanobu, que também participou de Lion Man, O Regresso do Ultraman, Ultraman Ace, Taro, Machine Man, Gogo 5 e mais um monte de séries de entretenimento japonês. E a voz dele era de Kyoji Kobayashi, que também era o narrador e os dominantes na voz original. O ator protagonista foi Tetsuo Narikawa, o ator intérprete do Kenji. Em 1972, esse cara participou da série do Lion Man branco e do primeiro Kamen Rider, e também em Ultraman Léo. E após abandonar a carreira na TV, ele fundou a Liga Nacional de Karatê do Japão. Só que ele já faleceu, ele é falecido desde 2010. E o criador da série foi Souji Uchiyo, esse também já falecido desde 2004. E além de criador da série, era mangaka e fundador da P Productions. Como comentei da dublagem lá no começo do vídeo, são 3 versões que dá pra gente ver. Tem a japonesa, tem a americana e tem a brasileira. Então vários nomes, dependendo da versão, foram alterados. Os nomes japoneses são diferentes dos americanos, que são diferentes. Houve uma adaptação muito grande. Talvez Spectrum Man tenha sido a série mais adaptada na dublagem já vista no Brasil. Todos os nomes, o Maga, que é o cara que depois que criou o estúdio Maga, que dublou o Chaves, foi lá e caçou uns nomes, o cara foi gênio e colocou uns nomes muito legais na série. Vou fazer essa lista para vocês, repara nos nomes aí. O Spectrum Man, como conhecemos, é igual lá nos States, mas originalmente chamado de Spectorman. A gente fala Spector, mas escreve Spectro. O protagonista, que a gente chama de Kenji, lá é Joji Gamo no original, mas chegou a se chamar George lá nos Estados Unidos. O chefe Kurata foi o único que se manteve, né? É assim nas 3 versões. Ota antes foi chamado de John lá nos Estados Unidos. O Wada na versão original se chama Toshio e na América Otto. Mini era chamada de Rie no Japão e Rita na versão americana. Kato era Arthur nos States e na versão original era Kaga. Essa ficou fácil de entender porque que mudou, né? Mineko no Brasil ficou Chieko e nos Estados Unidos era chamada de Margaret. Midori, que na dublagem BR ficou Yumi, era chamada de Sally na versão americana. Kimi, que se chamava Kim nos Estados Unidos e originalmente era Hiromi. A equipe era G-Man, chamada assim nas 2 versões, as estrangeiras, né? A japonesa e a americana. Mas no Brasil ela foi chamada de Grupo de Auxílio ao Combate aos Monstros. E por fim o vilão Caras, chamado assim aqui e nos Estados Unidos. Na versão japonesa ele se chamava Ra.
Fora que na economia ali do trampo, quase todos os garotos da série se chamavam Masao e outros nomes, vários personagens também se chamavam Tadao. É usado o mesmo nome sempre. Um pouco de criatividade, ele, por um lado teve, por outro lado faltou, né? Então a gente fecha por aqui. Fechei na dublagem para vocês. Tem muito mais para falar da dublagem do Spectrum Man. Eu dependo do feedback de vocês. Mais uma vez eu insisto, deixa o like nesse vídeo e comenta se vocês querem que fale mais sobre a dublagem. Dá para fazer um comparativo com Chaves muito interessante. Eu dependo do feedback de vocês. Obrigado você que assistiu até o final. Obrigado você que é fã do Spectrum Man, pediu bastante, está aqui acompanhando. Agradeço demais. Se inscreve, como eu já falei, tem mais vídeos aqui do lado e a gente continua fazendo vídeos para vocês sobre Tokusatsu. Começo e meio, fim, atual, antigo, até hoje. Obrigado por assistir até o final. Aquele abraço. Valeu!